Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente vai dar continuidade ao ciclo de palestra aqui na Unicesumar, especialmente, né, como convidada nossa, a gente tem a Juliana Pierin, e a Juliana, né, vai discutir aqui conosco, né, sobre o manejo, né, da clínica psicanalítica freudiana, princípios norteadores e técnicas, né. E ela, né, vai abrilhantar aí todas as nossas discussões, colocando, né, como que a psicanálise entende determinadas dinâmicas, né, sobre a perspectiva de Freud, e nos dando uma boa noção, uma boa compreensão de como a gente pode ampliar nossa gama de conhecimento e bem como, né, o interesse pela área que a gente possa vir a ter. Então, desde já, Juliana, muito obrigado pela sua participação e pela colaboração na nossa formação como um todo. Passo a palavra para você. Bom, obrigada a vocês pelo convite, né? Então, vou me apresentar. Eu me formei, então, pela Federal do Paraná, em Psicologia. E logo após, eu fiz uma pós-graduação na PUC, então, em Saúde Mental e Psicanálise, né? E, recentemente, eu acabei concluindo, então, um mestrado em Psicologia Clínica, né? Também pela Federal do Paraná. Então, toda a minha formação acadêmica, né, e profissional, assim, sempre foi mais para a área justamente da psicanálise, né? Eu acabo trabalhando mais hoje com pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, né? Então, eu trabalho um pouco desse diálogo de interface entre a psicanálise e as políticas de redução de danos, né? Então, quando chamaram até para fazer uma fala, né, eu pensei em trazer algo um pouco mais básico, vamos colocar entre aspas assim, né, porque talvez não seja tão básico para alguns, mas não tem problema, vocês podem ir perguntando é, sobre essas nuances da clínica psicanalítica, né? Por quê? Porque a psicanálise, enquanto clínica, acaba divergindo, né, de outras abordagens, até de outros campos do saber, para além da psicologia, né? Se a gente for comparar, então, a psicanálise enquanto clínica com a psiquiatria, por exemplo, a psiquiatria clássica, até a psiquiatria moderna, acaba divergindo um pouco, principalmente nessa análise nosológica, né? O que seria essa análise nosológica? Essa análise sobre os quadros, né? Os quadros sintomáticos, sobre o que é o sintoma, qual que é a estrutura, né, da pessoa, então, aonde que ela se enquadra, como pode ser a forma de tratamento, mas principalmente sobre se ouvir o paciente, tá? Então, acho que aí é um ponto que a gente pode começar a anunciar como diferente da psicanálise que Freud começou lá atrás, né, a, a expor, então, essa diferenciação entre o que ele vai chamar daí de método clínico psicanalítico, né, para as outras abordagens terapêuticas, tá? Então, vou começar a falar desde lá de 1800, né, quando Freud começou a escrever um pouco alguns princípios sobre a técnica, para a gente entendendo como que ele construiu esse pensamento do que hoje a gente aplica, né, na clínica psicanalítica, mas claro que já com as suas diferenças, né, para essa vida moderna, né, para essa vida contemporânea que a gente foi adaptando alguns princípios é, da técnica dele, né? Até a gente fala de técnica, né? Mas acho que é importante deixar claro que a técnica psicanalítica não é um manual, né? Você não vai pegar lá um manual de psicanálise e seguir, né? Primeira entrevista, vai fazer isso, segunda entrevista com o paciente, fazer isso, né? Então, a gente chama de técnica porque é uma forma de manejo clínico, né? Mas não é uma técnica metódica, tá? Então, vamos lá, né? Então, lá em 1890, o Freud, ele definiu que todo tratamento psíquico seria um tratamento anímico, né? E o que significa ser um tratamento anímico, né? A partir dali, ele estava começando a criar uma diferenciação, então, do que seria um tratamento
orgânico, então no corpo físico, tá, do paciente, e um tratamento psíquico que não necessariamente vai estar implicado em algum órgão do paciente, né? Mas na psique. O que que significa psique, né? Psique vem do grego e se refere à alma. Então, esse tratamento anímico, né? A gente costuma dizer que é um tratamento da alma, um tratamento do ser, né? É algo que não está ali observável, né? Então, não é num órgão como o cérebro propriamente dito, né? A gente vai estar ouvindo esse ser, tá? Então, é um tratamento que é sobre o psiquismo, sobre esse psicológico, sobre esse ser, sobre, em outras palavras, daria para dizer essa alma, né? Tá? Então, ele acaba rompendo com esse pensamento vigente lá naquela época, né? Sobre o saber psiquiátrico clássico, né? Porque eles ainda estavam buscando encontrar esse adoecimento psíquico do sujeito em algum órgão físico, né? Então, através da própria fisiologia, né, eles acabavam estudando, tentando entender todo esse processo é, neuronal, né, dos pacientes, entender, nossa, qual que era a fonte de sofrimento, né? E Freud também foi por esse caminho, né? Freud, ele era médico, ele também começou a estudar a partir disso, mas ele encontrou uma limitação, né? Então, quando ele começou a encontrar limitações em que ele não conseguia quantificar, localizar esse sofrimento psíquico no corpo, ele começou a expandir mais, né? Ele, não só ele, né? A gente fala Freud, mas era uma equipe, né, de outros pesquisadores, de outros, enfim, médicos principalmente, né, que estavam estudando sobre isso, né, eles começaram a observar que não se tratava só do corpo, né, mas que tinha alguma instância, então, que eles vão chamar dessa instância psíquica, né, e aí, posteriormente, dessa instância inconsciente, né, que comporta, então, esses sintomas, essas angústias, esse sofrimento do sujeito, tá? Então, eles começam a romper um pouco com aquela é, nosologia, vamos falar, né, com aquela classificação da medicina da época, tá? Então, o que que eles vão dizer a partir disso? Que os sintomas psíquicos, eles nem sempre têm uma representação física, porque eles não pertencem a esse campo. Então, vamos dar um exemplo da ansiedade, tá? Sempre trazendo um pouco para essa vivência nossa, né, moderna, contemporânea. O que que é a ansiedade, né? Quando a gente pergunta para um paciente, né, mas quais são os seus sintomas de ansiedade? Muitas vezes ele vai falar esses sintomas físicos, né? Então, quando eu estou com crise de ansiedade, eu tenho suor na mão, eu tenho uma palpitação cardíaca, né? Aumento da frequência cardíaca, eu fico tonto, eu fico com a dificuldade de respirar, né? Tenho falta de ar. Vocês percebem que essa descrição é uma descrição física do que a gente nomeia como ansiedade, né? Uma descrição dos sintomas que ele está sentindo no corpo físico. Mas agora, se você pergunta o que é ansiedade para ele, né? E não como é essa ansiedade, se pergunta o que é ansiedade para ele, aí ele pode começar a abrir uma, uma explicação sobre o que é essa ansiedade para ele mesmo. É uma necessidade de ter o controle, então quando eu percebo que eu não tenho controle sobre a situação, ou que eu estou numa situação que eu estou em risco ali, né? Tenho medo de morrer, então, enfim, me vem essa crise de ansiedade, né? Então você começa a ouvir coisas que não dizem mais respeito a um suor na mão, a uma dificuldade de respirar, né? Mas algo que diz respeito àquele sujeito que está ali, né? Então vocês percebem que o sintoma psíquico, ele não tem a ver com necessariamente com essa expressão, tá, de sintoma físico, como é no campo do modelo biomédico, né? Como que é no campo do modelo biomédico? É isso, né? Ansiedade, palpitação, sudorese, enfim, né? Isso são a externalização desse sintoma psíquico, que a gente também vai chamar um pouco dessa somatização, né? Às vezes, em alguns quadros, né?
mas não necessariamente a ansiedade seja uma somatização, tá? É só para tentar deixar um pouquinho claro para vocês. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque a gente fala ansiedade, mas a gente não se pergunta o que que é ansiedade. A gente já cola no discurso, é ansiedade, mas o que que significa ansiedade? Então, assim, abrir o sentido, o significado dessas palavras. E não necessariamente dar uma palavra pronta, né? Que às vezes a gente cola nesse significado da palavra e não pode não significar nada, no final das contas, para o paciente, né? Então, você tem que abrir o sentido disso, tá? Foi isso que Freud começou a fazer lá atrás, tá? Então, ele não queria saber só que tudo bem, é uma paralisia ali do membro, e a gente já fez toda a análise ali do braço, viu que não, né, desse membro, viu que não tem nenhuma origem física, então vamos, né, começar a ver a questão neuronal, não. Mas da onde, quando que começou, né? Da onde que veio essa paralisia? Então ele começou a questionar para o paciente sobre o paciente, né? E não sobre a doença. Aí foi a maior começou a ter essa maior ruptura, né, do Freud com os outros pensadores e clínicos da época, tá? Então, os sintomas, né, psíquicos, o Freud vai definir que eles não são mensuráveis nem quantificáveis, tá? Eles podem ser mais abstratos, tá? E que significa, então, essa conjunção, pode ser que signifique essa conjunção, então, de sintomas e entre outros sintomas psíquicos também, né? E que daí se refere a cada sujeito, né? Então, principalmente o sintoma psíquico freudiano, ele não é universal, tá? Então, quando eu usei o exemplo da ansiedade, a gente não pode dizer, bom, esses pacientes têm ansiedade, enquadrando eles em um círculo, esses são pacientes ansiosos. E achar que isso define alguma coisa, né? Porque a ansiedade de cada paciente vai ser singular, vai ser específica. E isso que eu estou falando não é só da psicanálise, né? Mas de toda a construção do saber da psicologia, né? Sobre o ser. Então, quando a gente confere um lugar de sujeito para o paciente, né? A gente não está mais elencando ele a partir de um diagnóstico, né? Então, a gente está observando ele como um sujeito complexo, né? Como aquilo que a gente aprende bem nesse comecinho da faculdade, para quem está, né? Do ser biopsicossocial, né? Então, a gente vai construir esse ser sobre todas as esferas que ele né? Que ele compõe ali. Então, o sintoma psíquico freudiano ele não é universal, tá? Então, não significa falar que o paciente tem ansiedade, então você vai saber o que que é. Você vai ter que questionar para ele, assim como acontece em outras abordagens da psicologia também. Mas eu já vou pontuar um pouco mais adiante onde que difere, então, a psicanálise dessas outras, tá? Então, o Freud ele vai se afastando desse saber da fisiologia, da anatomia, né? Para ele se dedicar aos estudos das instâncias que ele vai chamar de inconscientes, tá? E que abarcam, então, essas representações de angústia, sintomas, tá? E que não são necessariamente definidas só no campo orgânico. Então, eu trouxe até aqui a definição que Freud chama do sintoma psíquico, né? Então, lá em 1917, isso já é um texto um pouco posterior. Ele define como atos prejudiciais ou pelo menos inúteis à vida da pessoa, e por vez deles se queixa como sendo indesejados e causadores de desprazer ou sofrimento. Percebam essa definição que ele dá. São atos prejudiciais ou pelo menos inúteis à vida da pessoa. Por quê? Porque o sintoma, ele não vai levar a pessoa para um caminho necessariamente, né, que corresponde àquilo que Freud vai chamar de princípio do prazer, lá no início da obra dele. Então, os sintomas, eles vêm como uma ruptura disso, tá? Os sintomas psíquicos. Mas, ao mesmo tempo, eles não são tão inúteis assim, que é isso que a gente vai ver
no decorrer da obra freudiana, né? Então, eles vão ter um sentido para aquele ser que está ali, né? Às vezes, um sentido justamente defensivo diante de um trauma. Então, ele vai gerar um sintoma para que ele não precise entrar em contato com aquele trauma, né? Então, tem uma forma defensiva. Os sintomas, ao mesmo tempo que eles são prejudiciais, né? Como o Freud fala, ele afasta é, a pessoa da possibilidade de prazer, eles também, muitas vezes, podem ser estruturais, tá? Então, por isso que é muito delicado a forma como a gente vai ouvir o sintoma desse paciente, como a gente vai ouvir a dor, o sofrimento psíquico desse paciente, né? Porque às vezes, se a gente vai tentando cavocar muito, né, a gente pode entrar em campos que esse paciente ainda não dá conta de sustentar, né? Então, a gente pode justamente abrir ali, colar no trauma do paciente, ele não vai dar conta de suportar aquilo. Então, às vezes, ele acaba, enfim, até, não gosto de usar esse termo, né, mas ele acaba meio que descompensando ali, né? Então, você tem que tomar muito cuidado na forma como você vai ouvir esse sofrimento psíquico, tá? Então, é importante ressaltar que quando ocorre, então, essa extensa cadeia de formação sintomática, o paciente apresenta um empobrecimento da sua energia mental e dificuldade de realizar tarefas essenciais para a sua vida. Assim, por vezes, essa cadeia de repetição sintomática pode parecer a tal ponto que coloca em xeque as próprias experiências de prazer do sujeito. Então, não é no sentido de a gente falar que o sintoma é importante, então não vamos mexer, vamos deixar ele ali, né? É, não é isso. É você entender como que funciona essa cadeia de repetição sintomática na vida do sujeito e você ir podendo desamarrar alguns nós, tá? Para você construir uma cadeia de sentido, de uma forma que esse sujeito consiga suportar esse sofrimento. E muitas vezes, né, tem uns textos do Freud ali, quando ele fala sobre neurose obsessiva, né? Bem lá no início da obra dele, que ele vai falar sobre deslocamento, né? Às vezes, esse paciente ele vai deslocar essas formas de repetição automática para áreas da vida dele que ele consiga administrar, né? Então, se a gente fala aí, como eu trabalho a questão do uso de substâncias, né? Às vezes esse paciente, ele está se utilizando do uso, né? Do uso de substância ali, das drogas, dessa forma de repetição sintomática, mas é muito nociva para a vida dele. Então, de que modo ele pode deslocar para outras áreas da vida dele, ou até sobre outras substâncias, né? Às vezes, a redução de danos pode trabalhar um pouco isso, então, o paciente que usa crack, ele pode conseguir substituir esse uso de crack por substâncias menos nocivas, né, para a vida dele. Então, uma forma de deslocamento para que ele possa suportar, né, esse sofrimento psíquico e viver, né, encontrar essas experiências de prazer novamente, tá, na vida dele, né. Então, nesse momento, né, ali bem no início da obra, o Freud ele vai começar a se afastar do método catártico que lá inicialmente ele desenvolveu com Breuer, né? O que que é esse método catártico? Acho que talvez nem todo mundo lembre, né? Então, vou retomar um pouco. O método catártico, eles aplicavam, então, induzindo a hipnose, tá, aos pacientes. Por quê? Porque eles acreditavam que o sintoma psíquico necessariamente estava realizado a um trauma, tá? Que o paciente viveu lá nos primeiros anos da infância dele. Então, eles induziam a hipnose para que aquele paciente pudesse retornar à experiência traumática e, a partir dali, ele conseguia elaborar um novo sentido, tá? Para aquela dor que ele está sentindo. Só que o que que Freud começou a observar, né? Que muitas vezes essa cena traumática era imaginária, ela não aconteceu. Então, nem sempre ele retornava uma cena é, traumática real, vamos colocar assim, e muitas vezes esse retorno também não
não eliminava o sintoma, né? Ele não eliminava esse sofrimento. Muitas vezes ele deslocava para outras áreas. Então, eles começaram a ver que a hipnose, né, que esse método de hipnose, ele não era tão eficaz assim. E aí, Freud vai desenvolver o método clínico psicanalítico, tá? Que ele vai perceber que, opa, para eu conseguir acessar as instâncias inconscientes, eu não preciso hipnotizar a pessoa. Existem elementos, né, da escuta que eu consigo ter acesso, então, a esse conteúdo inconsciente, né, através da expressão no conteúdo manifesto. Então, vamos lá. Tem os conteúdos inconscientes e o conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é esse conteúdo que alguns autores chamam de pré-consciente, outros chamam de consciente, mas é esse que a gente vai ouvir no consultório, tá? Ele vai passar, os conteúdos inconscientes, eles vão passar para o manifesto através de algumas formas ali na clínica, tá? Às vezes, quando o paciente vem contar um sonho, às vezes, quando o paciente comete um falho na sessão, quando ele tem os famosos lapsos de memória. Então, assim, a gente vai conseguir ter acesso a esses conteúdos, né? E é o que Freud vai percebendo, pela simples escuta, tá? Do paciente, sem precisar induzir ele à hipnose. Que a hipnose era, em outras palavras, era traiçoeira, né, com eles. Então, eles vão começar a desenvolver esse outro método, tá? É, então, a partir daí, então, né, ele não vai centralizar mais, Freud não vai mais centralizar a questão do sofrimento do paciente, né, só na doença, e principalmente o método clínico não vai estar centralizado no sofrer e na dor, tá? Então, o método clínico psicanalítico, ele vai estar centralizado no paciente. Qual que é a grande diferença disso, tá? Quando a gente vai no médico, a gente está com uma dermatite lá. Vamos colocar esse exemplo de uma doença de pele. Tá? Então a gente vai no médico, o médico vai perguntar já, né, de cara, tá, qual que é a sua queixa? Então você vai falar, tô aqui com uma coceira, uma dermatite, uma coisa que saiu na minha pele, tá? Então ele vai tratar aquilo ali, tá? Então ele vai passar um creme, sei lá, uma pomada, você vai passar naquela dermatite, e o que vai acontecer, né? Não estou falando de uma forma genérica que todos os quadros, né, da medicina são assim. Estou usando esse quadro da dermatite. Então, o médico ele vai tratar ali para que você tente voltar, né, a um estado anterior ao surgimento da doença, tá? Então, você vai passar aquele creme e tal, aquela pomada, e a tua pele até pode ficar com uma marca, outra, mas a intenção é que você não se incomode mais com aquela coceira, né? É que você volte a um estado anterior ao surgimento do sintoma, tá? Então, quando a gente vai no consultório médico, a gente fala sobre essa queixa. Quando a gente vai no consultório de um psicólogo, e agora falando no geral mesmo, né, que não diz respeito só à psicanálise, a gente não vai falar só sobre aquilo que faz a gente sofrer, né? A gente vai sentar ali e a gente vai contar como que foi a semana, às vezes a gente vai contar sobre um momento lá que foi muito triste na nossa vida, mas a gente pode lembrar de um momento muito feliz também da nossa vida, e a gente vai começar a contar, aquele tempo vai passando, a sessão se encerra, tá? Muitas coisas são elaboradas ali, em diferentes abordagens vai elaborar de um jeito, mas a questão é que a gente não vai focar só no problema da pessoa, só na queixa da pessoa e só no sintoma, só na dor. A gente vai ouvir todo o ser, né? Justamente por quê? Porque não tem como, na psicologia e principalmente na psicanálise, né? Não vou falar da psicologia de uma forma genérica, né? Porque a gente sabe que existem diversas abordagens, mas na psicanálise principalmente, não tem como a gente tratar como uma dermatite no sentido de que a pessoa elimine esse sintoma e volte ao estado anterior ao surgimento dele, tá? Essa foi a grande ruptura que Freud fez, porque o mal-estar é inerente à vida. Então, como eu falei sobre as formas de deslocamento, tá? Então, a gente vai deslocar esse sofrimento psíquico, tá? Ah, então significa que a psicanálise não cura? Isso é um debate muito interessante, tá?
Porque alguns autores falam que não, que a psicanálise não cura. Mas aí eu questiono o que significa cura, né? E no final quero retomar isso de novo, né, com vocês. Para a gente abrir a perspectiva sobre o que significa curar mesmo, né? O paciente sobre esse sofrimento psíquico. Mas sim, a gente pode dizer que a psicanálise cura no sentido de atenuar, né, esse sofrimento, de deslocar para formas em que a pessoa consiga viver, suportar, né, a vida, justamente porque lá, principalmente ao longo de todo o decorrer da obra freudiana, ele vai falar que o mal-estar é inerente à vida, né? Então, a gente vai ter que conviver com isso de algum modo. Então, com a construção da regra fundamental, tá? O Freud consegue suspender o direcionamento do tratamento unicamente voltado para a dor e direciona para o ser. O que significa essa regra fundamental? A regra fundamental são Freud vai propor lá também ali, acho que em 1900 e alguma coisa, não lembro exatamente qual que é o ano, acho que 1905, que seria a regra da associação, da associação livre, né? Então, do paciente poder falar na sessão tudo aquilo que lhe vier à mente. Então, quem já foi no consultório de um analista, já fez análise, enfim, ele vai saber que o Freud fala que se, o analista utiliza, né, a teoria freudiana, e mesmo que não utilize, né, mas principalmente se ele está fundamentado no Freud, ele vai falar, mas me fala o que vem à sua cabeça, e quando você pensa nisso, o que você pensa, né? Porque seria isso. Então, associação livre é você falar tudo que lhe vier à cabeça naquele momento. Muitas vezes, o paciente pode até falar, nossa, eu acho que isso não tem nada a ver, mas eu lembrei de uma vez que aconteceu tal coisa. Por que ele vai pensar que não tem nada a ver? Porque para ele ali naquele momento não tem nada a ver. Mas aí que é importante a nossa escuta, porque a gente vai conseguir trazer uma cadeia de sentido, construir, eu falo para os pacientes, a gente vai construir uma teia, é como se fosse uma teia de aranha, assim, uma teia de sentidos, de significados para aquele sintoma, tá? Para aquele sofrimento. Então, muitas vezes, para o paciente vai fazer sentido, mas isso é a construção da associação livre. A partir da regra fundamental, também que Freud percebeu que não precisava da hipnose, né? Porque é essa cadeia associativa que vai permitir chegar, né, a esse sofrimento, então, do paciente, e de uma forma mais clara, porque ali você vai estar elaborando em ato as resistências, você vai estar elaborando em ato, às vezes, os atos falhos, né, do paciente, a gente já vai falar disso, tá? Então, associação livre é exatamente o que significa no nome, tá? Associar livremente, sem barreiras, todos os conteúdos que lhe vierem à mente, ou seja, há esse conteúdo manifesto, tá? Mas nem sempre o paciente fala tudo que vem à mente. Sim, e aí tá um ponto importante que a gente já vai falar, tá? Que são das resistências, tá? As resistências, elas vão vir como uma forma de defesa também, porque muitas vezes o paciente não quer falar sobre aquilo, tá? Mas a gente já vai elaborar melhor as resistências. Então, desse modo, se torna possível analisar os conteúdos dos processos psíquicos primários inconscientes, tá? Esses processos psíquicos que eu chamei aqui de primários inconscientes, porque são eles que vão conseguir chegar ao conteúdo manifesto e ser expressados ali na sessão, tá? Então, podendo observar as lacunas de memória presentes no discurso. Com a possibilidade de elaboração dos sentidos trazidos pelo paciente em seu discurso, não temos mais um relato lógico e sistemático da história do sintoma real, tá? Mas da vida anímica do sujeito inconsciente. Vocês percebem por que isso é importante? Quando eu falei lá da dermatite, né, do problema de pele, a gente não vai estar ouvindo a história do sintoma. E isso é tão significativo porque muitas vezes
Até no consultório psiquiátrico, muitas vezes, né, a gente escuta que os pacientes vão lá, ficam pouco tempo, né, com aquele médico. De novo, não generalizando, tá? Existem muitos profissionais excelentes, mas, assim como existe em todas as áreas, né, eles vão escutar somente o sintoma, a história do sintoma. Quando que começou, mas qual que foi a primeira vez que você sentiu isso? O que que é, como que é quando você sente isso? Tudo bem, então tá aqui o medicamento, né? Então eles não vão ouvir a história do paciente, eles vão ouvir a história do sintoma, tá? Eu falei que eu trabalho, né, mais com usuários de substâncias, e isso é muito comum, né, na, na clínica de usuários de substâncias. Porque as pessoas começam a perguntar, nossa, mas quando que você começou a usar? O que que você usa, né? As pessoas vão perguntando sobre a história daquela expressão do sintoma do paciente, né? Mas aí não perguntam sobre o paciente, né? Não perguntam sobre como que é a vida dele, como que são as relações familiares, as relações nucleares. Então, é muito importante que a gente, enquanto psicólogo, né, vocês aí que estão fazendo essa formação, sempre escutem o paciente. Primeiro, antes de pensar num quadro, antes de pensar em colar, né, a pessoa num diagnóstico, você tem que escutar o paciente, tá? Por que que isso é tão importante, gente? Porque a gente vai estar rompendo com esse discurso é, normal patológico, tá? Que é um discurso muito já enraizado, né, no modelo biomédico e que segue também alguns princípios sociais, tá? Quando eu falo alguns princípios sociais, é porque como que a gente define o que que é normal e o que que é patológico, tá? É, Muitas vezes o patológico é aquele que não se enquadra nas normas sociais. É aquele sujeito que não consegue produzir, que não consegue ter relações, né? É, Enfim, claro que isso pode gerar sofrimento, né, para esse paciente, mas muitas vezes é a forma estrutural dele no mundo, a forma de ele se localizar no mundo, tá? Então, a gente viu aí, né, na história da humanidade, quantos é, hospitais psiquiátricos, manicômios, né, não isolaram essas pessoas que não conseguiam se enquadrar na norma social como uma forma de tratamento. Por quê? Na verdade, não era nem um tratamento, era só um vamos tirar da sociedade, né, para que a gente possa continuar vivendo aqui, porque essas pessoas não produzem, tá? Então, eles estavam muito, esse normal, esse patológico estava, e talvez ainda esteja, né, em muitas áreas, mas localizado a forma como essa pessoa se insere socialmente, tá? Isso é importante porque a psicanálise não vai, né, vai se importar com isso, mas não tanto, né? A gente costuma dizer que a psicanálise, ela escuta também o horrendo da pessoa, né? Ela vai dar uma escuta para aquilo que muitas vezes a pessoa não aceita em si mesma, né? E que, independente de ser um padrão de normalidade ou não, independente de se enquadrar a norma social ou não, né? Então, falei sobre o uso de substâncias ali, mas se o paciente, muitas vezes, ele faz uso de alguma substância, a gente não precisa nem ir para as ilícitas, né? Vamos lá para o álcool mesmo, né? Que é uma substância lícita aqui. A pessoa bebe todo final de semana. Bom, ela bebe todo final de semana, às vezes ela bebe, se ela beber 4 dias da semana, pelo DSM ela já pode ser considerada é, alcoolista, né? Mas essa pessoa bebe 4 dias da semana e está conseguindo produzir, trabalhar, ela se enquadra nessa norma social, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação que poderia ser problemática com o uso. Então, por que que para esses quadros não é de interesse, né, social que a pessoa se isole lá numa instituição, né? Porque ela está conseguindo produzir, ela tem relações, mas o que que faz ela sentir a necessidade de beber 4 vezes na semana, né?
ou de às vezes beber todos os dias, mesmo conseguindo produzir. Tem algum sofrimento aí que precisa ser ouvido, porque às vezes ela, depois de ela começar, né, um tratamento psíquico, ela vai conseguir nem precisar beber, ou vai perceber que o porquê que ela bebe, né? Pode até continuar, mas ela vai perceber que existem formas de deslocar isso que ela está descontando no álcool para outras formas na vida dela, tá? Então, quando Freud propõe isso, de não ouvir o sofrimento psíquico, ele está rompendo um pouco com esse padrão dos manuais de diagnóstico, percebem? Porque os manuais de diagnóstico, se a gente for ler o DSM, gente, todo mundo aqui, né, vai se enquadrar em vários transtornos, porque é uma penca lá de descrição, né, de sintomas que, assim, todo mundo vai se enquadrar. Então, para que se enquadrar, né, nesses manuais? Qual que é o sentido disso, né? O sentido é justamente de conferir, às vezes, um lugar social, né, para aquele mal-estar. Mas, de novo, um lugar social universal. Ah, tanto por cento da população é ansiosa, tanto por cento da população é depressiva. Tá, mas o que que significa isso, né? O que está fazendo as pessoas sentirem ansiedade? O que está fazendo as pessoas sentirem depressão? Ah, porque no último ano de pandemia teve um aumento de depressão e ansiedade. Nossa, óbvio, né? As pessoas estão trancadas em casa, né? As relações sociais diminuíram, as formas de prazer diminuíram. É óbvio que as pessoas vão sentir sintomas de ansiedade, vão sentir sintomas de depressão. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente não precisa tornar tão universal, tão assim, enquadrar as pessoas nisso, mas entender o porquê que essas coisas acontecem, tanto no sentido micro, que eu falo, individual, de cada pessoa, e também, se a gente for pensar, num sentido macro social, né? O que que as nossas formas de se relacionar no mundo, a nossa forma da sociedade, né, como a sociedade está construída hoje, faz as pessoas adoecerem mentalmente, né? Então, são aí alguns questionamentos que a gente sempre se faz no curso de psicologia, né? E acho que é válido porque vocês vão encontrar isso na clínica, a gente encontra na clínica, tá? Então, voltando ali um pouco para essa questão das lacunas de memória presentes no discurso do paciente, tá? Como que ocorre isso? Às vezes, ali no consultório, então você vai perguntar para o paciente, né, para ele falar mais sobre isso, e aí ele pode falar, nossa, eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci, né? Ou, eu não lembro direito sobre isso, né? Não tenho muita lembrança sobre isso. Então, Freud vai definir esses lapsos, né, como lacunas de memória, tá? E ele vai chamar isso de recalques de conteúdos imaginários, tá? Então, por que recalque, né? A gente usa muito esse termo, mas no senso comum, mas esse recalque no sentido de afastar, então, o sujeito desse mal-estar. Então, ali, eu tinha falado um pouco anteriormente sobre a resistência, né, gente? E a resistência, ela vai estar associada a isso, tá? Ela vai estar associada a esse recalque. Por quê? O paciente vai estar falando sobre um evento ali que parece importante, mas aí ele ia contar uma coisa e esqueceu, né? Então, a gente, enquanto escuta, enquanto clínico, a gente tem que estar atento a isso. Às vezes, poder questionar ele por outra via, e às vezes só perceber. Bom, quando ele fala sobre aquele assunto, ele não consegue desenvolver. Então, ali tem uma lacuna de memória. O que que significa essa lacuna de memória? Ela pode estar associada, então, a esse sofrimento psíquico. Ela pode estar associada ao sintoma do paciente, tá? Por isso que o Freud fala que aparece como uma forma de afastar o sujeito do mal-estar, porque ele sabe, de uma forma inconsciente, que se ele tocar naquilo, vai gerar sofrimento. Então, ele se afasta daquilo, tá? Uma forma bem defensiva, o recalque nada mais é do que uma defesa, né? Mas uma defesa que, ao mesmo tempo, vocês percebem que mantém esse sofrimento ali, né? Então, uma defesa que vai estar mantendo esse mal-estar ali, né? Protegido. Então, por isso que é importante a gente estar com uma escuta atenta, porque a gente vai conseguir quebrar essa defesa e de uma forma tranquila, às vezes, para o paciente, né?
e muitas vezes também não tão tranquila, mas que vai ser importante para que ele possa lidar com esse mal-estar, tá? Então, esses conteúdos, eles, eles vão deixar de ser trazidos na sessão por causa das resistências, tá? Como uma forma de manutenção da manifestação sintomática na realidade psíquica do paciente. Então, o tratamento anímico, o tratamento psíquico, né, proposto por Freud, ele se dá através da arte da interpretação, tá? Porque ele não pretende a pura eliminação do sintoma ao estado anterior ao surgimento, como eu falei da dermatite ali, tá? Então, a gente vai falar sobre a gente vai estar atento a essa lacuna de memória, a esses recalques, porque a gente não vai querer simplesmente expor eles, num ponto em que às vezes o paciente pode não dar conta de lidar, tá? Então, a gente vai tentar ouvir o que o paciente dá conta de falar, tá? Principalmente. E quando a gente fala da arte da interpretação, é tão importante porque esse fluxo de sentido interpretativo, né, sobre o sintoma psíquico, sobre o sofrimento do paciente, ele vai se dar nessa relação a dois, tá? Junto com o paciente, entre analista e analisando, ou seja, entre terapeuta também e paciente, né? Por quê? Por que a gente fala que a psicanálise é uma arte da interpretação? Porque não se trata de a gente ir lá e oferecer, então, um conhecimento sobre o próprio sujeito pronto, né? Ah, então você está sentindo isso por causa disso, disso e daquilo, que tem origem em tal ponto. Talvez, em alguns quadros, né, a gente até pode fazer uma intervenção assim, mas não é disso que se trata o tratamento analítico, mas é de questionar. Você consegue estabelecer uma relação disso com tal coisa? Aí a pessoa vai tentar construir uma relação, né? E aí ela pode falar, consigo, através disso, disso, daquilo. Ah, interessante, o que você acha disso? Como que você se sente sobre isso? Então, vocês percebem que é uma construção em conjunto, tá? Por isso que a gente chama a psicanálise, né, como uma técnica da interpretação, que Freud denominou, né, e não uma técnica de sugestão. Quando eu falei de a gente oferecer uma interpretação pronta, a gente vai estar, o que significa isso? Sugestionando, né? A gente vai estar sugerindo, então, você se sente isso, disso, daquilo, que tem origem em tal ponto, então você precisa fazer isso, isso, aquilo, para não se sentir assim, né? Isso seria uma sugestão para o paciente, né? E a psicanálise não é uma técnica sugestiva, isso é um ponto bem importante, tá? Tem um texto do Freud, que esse é de 1905, que eu acho que é sobre sobre psicoterapia. Depois eu vou passar aqui livro que eu vi que pediram, tem um livro que é bem interessante sobre os fundamentos da clínica, um compilado de textos do Freud, né? Mas depois eu vou passar para vocês. Enfim, nesse texto, o Freud faz uma referência, uma técnica para elucidar como que se dá o método clínico, né, psicanalítico, ele faz uma referência a uma técnica artística elaborada por Leonardo da Vinci, tá? O que ele explica ali, né? Que a gente tem, por exemplo, a técnica da pintura, tá? A pintura, o que é? A gente tem uma tela em branco e a gente vai sobrepor a essa tela tinta para poder dar uma forma, né, a essa imagem. Então, a gente vai sobrepor coisas, tá? A gente vai colocando coisas para, a partir disso, criar uma imagem, tá? E a gente tem, em contraponto, a escultura, tá? Como que se dá a escultura? A gente vai retirando o material ali, né? Seja madeira, seja o que vai estar sendo esculpido ali, né? A gente vai estar retirando, tá? Aquele material para poder achar a forma, né? Da escultura. Então, ele vai colocar que a técnica da pintura é uma técnica como se fosse sugestiva de psicoterapia, tá? Que, de novo, não tem problema. Eu sei que tem algumas, talvez, abordagens que podem até trabalhar com uma técnica sugestiva. Não tão assim, né? Mas trabalham com uma técnica um pouco mais sugestiva.
E tem as técnicas como a psicanálise que não trabalham com sugestão, mas com a interpretação, tá? Então, quando ele fala que a gente vai tirando, como na escultura, a gente vai fazendo o quê? A gente vai driblando as resistências, a gente vai elaborando por que o paciente se sentiu resistente ali, né? Por que apresentou um lapso de memória ali, o que significa aquele ato falho. Então, a gente vai retirando tudo aquilo para, no final, a gente ficar com essa forma do sintoma, né? Para a gente ficar com a forma do que é o sujeito, né? Então, a gente não deve, nesse ponto, Freud fala que a gente não deve buscar rapidez no tratamento analítico, tá? Porque esse trabalho de desvencilhar as resistências, ele não consiste em algo rápido, tá? Então, desse modo, no tratamento analítico, tanto o paciente quanto o analista devem estar implicados no processo terapêutico, tá? O primeiro, então, o paciente nessa entrega total, mas também sobre a sinceridade de ele conseguir falar tudo que vem à mente, né, naquele momento, ou até apontar, estou me sentindo desconfortável em falar sobre isso, porque daí você sabe que ele tem um ponto de resistência, né, que pode ter a ver com algo importante, e o analista na escuta livre, né, em ele também estar disposto ali a escutar. E quando a gente fala uma escuta livre, o que a gente quer dizer, né? Freud chamou essa escuta livre de uma escuta, né, uma atenção, na verdade, flutuante, ou em algumas traduções colocam atenção equiflutuante. Mas o que significa essa atenção flutuante? Ou essa escuta livre, né? É de você não estar ali na frente da pessoa tentando enquadrar ela em um quadro clínico, tá? Então, vamos lá. Você não vai estar sentado pensando na doença. Você não vai estar lá sentado pensando na dor. Eu acho que isso que o paciente está falando tem a ver com um quadro de histeria. Eu acho que isso que o paciente está falando tem a ver com um quadro de psicose, né? Então, se for psicose, como que eu trato a psicose? O que eu devo falar para o paciente aqui agora? É muito comum, né? Às vezes, principalmente nos estágios ali de psicologia, ou naqueles primeiros atendimentos, né, que vocês vão fazer, vocês se sentem um pouco assim. Mas, se a gente for pensar, é um pouco mais simples, porque aquela pessoa que está na nossa frente, ela quer ser ouvida. Então, não é que seja simples você não pensar em diagnóstico, você não pensar em estrutura, você vai pensar, mas depois, no momento a posteriori do atendimento. Ali no atendimento, a gente precisa dessa escuta livre, em que a gente não vai enquadrar uma pessoa no diagnóstico, que a gente não vai ficar pensando na doença, a gente vai estar ouvindo e estando atento a isso que eu falei, aos lapsos de memória, às existências, a apontar algumas questões para o paciente na sessão, né? E principalmente, gente, quando a gente fala da escuta livre, a gente fala de uma escuta que não tem a ver com a nossa expectativa sobre o paciente, tá? Isso é muito importante, porque a gente não pode projetar no paciente uma expectativa de cura ou de melhora, porque o tratamento analítico, ele é um tratamento assim, né? Às vezes o paciente vai apresentar uma melhora, às vezes ele vai apresentar uma pior, às vezes ele vai ficar bem por muito tempo, né? Nossa, você tá ouvindo ele, parece que ele tá super bem, e aí ele pode ter uma piora. Então, assim, uma piora que eu digo, né, ficar super mal. Então, a gente não pode estar projetando isso, né, no paciente. A gente não pode ter essa, essa escuta ali que na hora tá querendo deixar o paciente bem, né? Então, amenizar tudo, mas a vida é assim mesmo, né? Sei lá, isso é um sofrimento psíquico que faz parte, ou tá muito incisivo em cima do sofrimento dele, né? Não, mas não fala disso, 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 daquilo, né? Porque não daria, né? Não daria conta nesse caso, tá? De você poder construir um tratamento que fosse livre, como a gente está falando, né? Uma escuta livre, tá? Então, para que possa ter essa escuta livre, a gente tem esse outro pilar fundamental do tratamento analítico, tá? Que seria
A transferência. O que é a transferência? Que tanto se fala, né, da transferência na análise. A transferência, Freud até denominou que ela é fundamental para que ocorra a análise, né? Ela é uma relação, um vínculo que se estabelece entre o analista e o analisando, tá? Então, ela é tão fundamental que o Freud vai definir posteriormente as análises de transferência como as neuroses, desculpa, de transferência como aquelas passíveis de análise, né? Então, como a histeria, a neurose, lá numa parte da obra dele, vale lembrar que para Freud, né, os quadros de psicose, melancolia, ele não acreditava que fossem, então, passíveis de análise, né? Isso, hoje, gente, tem muitos autores que estudaram depois como, né, é possível de você ter análise, né, fazer análise em quadros de psicose, melancolia, né, esses quadros limites, enfim, né, até acho que foi Lacan, né, que falou sobre não recuar diante a loucura, né? Então a gente diante da psicose, da loucura, enfim. Então é possível de se analisar, mas lá para Freud ele colocou essa impossibilidade. Então por isso que ele colocou as neuroses de transferência, né? Então a transferência, na verdade, assim, são conceitos muito amplos, tá? Eu estou tentando dar aqui só algumas pinceladas para vocês entenderem como que funciona. Mas a transferência, então, é esse vínculo, tá, que se estabelece, e que a principal base desse vínculo é de você oferecer uma escuta. Sei que parece repetitivo o que eu estou falando e básico, mas cada vez mais a gente tem observado como é difícil, né, escutar às vezes, ou difícil encontrar profissionais que escutam, né, e que não escutam o paciente, né, que se propõem a escutar, não só ouvir, né, não sentar ali e ouvir o que a pessoa está falando, tá, acho que é isso, aquilo, é escutar a dor mesmo, né, então, de você poder estabelecer um vínculo, inicialmente, de confiança, tá, então, você poder estabelecer um vínculo de confiança em que o paciente vai poder se sentir livre para falar o que vier à mente, né? Através dessa relação transferencial, o paciente vai colocar o analista em alguma posição na vida dele, tá? Que vai repetir com as outras relações que ele tem fora do consultório. Como que isso acontece? Às vezes, ele vai projetar nessa figura do analista uma relação, sei lá, com a mãe, com o pai, com, sei lá, quem, um namorado, algo assim, tá? E aí, toda essa repetição sintomática que ele tem lá fora que eu digo fora do setting terapêutico, vai se dar ali no tratamento. Então, às vezes, vai se dar através de uma transferência negativa. O que seria transferência negativa? Quando o paciente fica com raiva do analista, né? Então, transferência negativa não é que não deu certo, tá? Transferência negativa é sobre a forma como essa pessoa está se expressando ali para você, com raiva, questionando tudo que você está falando, né? Enfim, isso seria transferência negativa. Também a gente tem a transferência de amor, né? Nossa, aquele paciente que endeusa a figura do analista, né? Então, tudo que o analista fala é de lei, né? Tá certo, é isso, é aquilo. Então, tem essa transferência de amor, tanto uma quanto a outra, elas vão possibilitar a análise, né? E é aí que você vai ter que estar percebendo qual que é esse lugar que o paciente está te colocando. Não pode ficar colado nessa transferência de amor de, que bom, ele aceita tudo que eu estou falando, porque não é assim que funciona, né? Se está aceitando tudo que está falando, o que está deixando de fora, né, dessa relação? E se está debatendo tanto, né? Se não está aceitando nada do que está sendo dito, qual que é essa resistência, né? De ele poder confiar em alguém, né? Por que ele não consegue confiar? Por que ele não consegue, enfim, se abrir, né? Com a figura do analista, né? E uma coisa que é importante, gente, é que
Então, a transferência é esse vínculo pelo qual é possível se pensar e dar início aos processos de separação, tá? Psíquica para a construção de uma vida autônoma, tá? Então, se estabelece um vínculo para que a partir desse vínculo possa ter uma separação psíquica, você vai construir um vínculo para depois você poder se diferenciar entre o eu e o outro, e a partir disso você construir uma autonomia, tá? Por isso que o processo de análise não é um processo rápido, tá, gente? É um processo longo mesmo, tá? E que se estabelece, então, uma relação de confiança e escuta, relação que não está preocupada com as instâncias de poder, então, o analista não está numa posição ali de autoridade em relação ao paciente, por isso que eu falo de uma construção em conjunto, né? E nem com a denominação de um patos, né? Como eu falei, patos no sentido de doença, tá? Nem com a necessidade de você estar ali tentando encontrar né, uma classificação para aquele paciente, em ato na sessão. Depois da sessão, você vai ter o estudo de caso. Aí é o momento para você fazer isso, né? Não ali no ato da sessão. Mas de um ouvir sobre o ser, para que disso possa fazer emergir o sofrer psíquico, tá? Uma relação de confiança que, sim, pode emergir um lugar para o sujeito e, quem sabe, a partir disso, um sujeito do inconsciente, como alguns autores propõem, tá? Então, Freud vai estar sempre ressaltando para a gente não olhar a enfermidade, mas a pessoa por trás disso, buscando o sujeito que está debaixo da escuta, da escultura, aliás, da resistência e do sintoma. E daí tem uma frase do Freud que eu coloquei aqui, que para mim é uma das frases mais bonitas, assim, do Freud que eu já li, que ele fala que a terapia psicanalítica foi criada a partir de e para doentes com incapacidade duradoura de viver. E o seu triunfo, ou seja, sua vitória, né, é quando é o que torna, na verdade, a sua vitória é o que torna um número satisfatório dessas pessoas com incapacidade duradoura de viver, né, capazes de viver a sua existência de forma duradoura. Então, vocês percebem o que ele está falando aqui, né? Essas pessoas que têm uma incapacidade duradoura de viver, essas pessoas que não conseguem viver, né? Que, enfim, em função desse sofrimento psíquico, a psicanálise, ela emerge disso e para isso, né? A vitória da psicanálise é poder fazer com que cada vez mais pessoas, elas possam encontrar uma forma duradoura, né, de viver a vida. Uma forma duradoura, não só de viver, mas de poder gozar dessa vida, né? Tem um texto que ele vai falar também sobre a capacidade de realizar e amar, né? Ou, em outras traduções, de trabalhar e gozar, né? O que significa esse gozar? Né? Gozar, na verdade, são sobre as experiências de prazer da vida, que pode ser qualquer coisa, né? Que esse sujeito que vai definir. Mas eu acho que é muito bonita essa frase do Freud, porque ele não tem uma pretensão de eliminar o sintoma das pessoas, total, né? Ele não tem a intenção de criar um mundo sem uma ideia, um ideal para a pessoa, sem que seja de uma vida sem mal-estar, né? Ele não está negando mal-estar, ele sabe que essa pessoa ela vai sofrer, mas ela tem que encontrar uma forma de ela poder gostar da vida, né? De ela poder viver essa vida de uma forma prazerosa, tá? Então, a psicanálise não está a serviço de atender um padrão de normalidade que se enquadre às expectativas sociais, modelando os comportamentos dos indivíduos para que eles deixem de se questionar sobre o sofrimento e voltem a produzir. A terapia psicanalítica não atende aos desejos do Estado sobre a segregação patológica como forma de limpeza social, tá? A técnica analítica jamais deve ser utilizada para isso, pois vai contra esses princípios fundamentais considerados por Freud ao longo da sua obra. É por essa razão que o analista não deve questionar o paciente sobre o que ele deve fazer,
pois o caminho de análise é da escolha do paciente, né? Não deve sugestionar, né? Questionar e sugestionar, né, o paciente. Então, traçado por resistências ao longo do percurso, tá? Eu vi que perguntaram aqui sobre Foucault, né? Se Foucault teve contribuição para a psicanálise. Tem eu até tinha pensado em trazer a noção de biopolítica, que foi um conceito construído por Foucault. Eu não vou lembrar o livro que ele escreveu sobre biopolítica, mas eu acho muito interessante, porque é óbvio, ele expõe como uma forma crítica, né, essa noção da biopolítica. Então, a biopolítica, ela está a serviço do Estado, né? Ela é uma forma de padronização, tá? Estatística, então eles vão analisar de uma forma estatística, tá? As formas de sofrimento, de adoecimento, e a partir disso criar um sistema operativo para que as pessoas consigam tampar esse sofrimento, dar conta desse sofrimento para que voltem a produzir. De uma forma bem superficial, a biopolítica seria isso, tá? Então, por que eu falo que ela está a serviço dos estados? Ela está a serviço do Estado com E maiúsculo, tá, gente? Serviço das nações, assim, dos poderes, né, que eu falo. Porque ela está associada a esse ideal de produção do capitalismo, tá? E não só ao ideal de produção do capitalismo, mas também associado aos manuais diagnósticos. Os manuais diagnósticos, eles vêm numa função de atender à biopolítica, tá? A noção de biopolítica, em que não importa o sofrimento do sujeito enquanto ele possa estar produzindo socialmente, enquanto ele se adequar a essa norma, tá, patológica. Entre a norma normal e patológica, então ele poder se adequar a essa norma que não é patológica, né, no caso. E o Freud, toda a teoria dele é justamente o oposto disso, né? Então, para Freud, a teoria psicanalítica, ela não atende a essas noções de biopolítica, tá? Então, como eu falei, foi uma construção crítica do Foucault, né? Sobre essa noção de biopolítica, foi uma construção crítica, né? Porque ele até escreveu também o livro da História sobre a Loucura, em que ele falou sobre os internamentos, sobre essa exclusão social. Então, Foucault, ele sempre esteve interessado nisso, né? Pelo menos dessa parte, assim, que diz respeito do que a gente pode pegar na psicologia e da psicanálise, ele sempre construiu uma noção sobre o porquê dessa exclusão social, o porquê de se focalizar no sintoma como um problema, né, que possa excluir as pessoas do convívio social, né. Então, toda essa noção de biopolítica também vem nisso, mas daí a gente poderia dizer que contribuiu, mas Freud, na verdade, não. Foucault foi posterior, né, a Freud. Então, ele não teve muita contribuição lá para a teoria freudiana, tá? Mas sim para a psicanálise nesse sentido, né, de construir um saber que está para além dessa noção dual de normal e patológico, tá? Então, né, para finalizar, eu acho que o mais importante é a gente saber que a necessidade dessa escuta livre, ela acolhe o sujeito, tá? Para que ele possa se sentir seguro para pensar na sessão antes mesmo de conseguir falar, tá? A análise deve ser esse lugar, um lugar que haja uma transferência uma transferência aqui de campo seguro para o sujeito começar seu processo através do pensar e depois disso poder dissociar em palavras discursivas ao clínico, tá? Possibilitando assim uma total construção de sentido que pode ser que demore anos ou nunca seja totalmente elaborado, tá? Assim não basta se colocar a ouvir e estudar a técnica. Requer o analista e ao sujeito que se propõe a uma análise o desejo de ouvir e, respectivamente, de ser ouvido, né? É disso que surge a possibilidade de esculpir o inconsciente no consultório, tá?
Então, a gente tem que estar atento a esses princípios básicos ali da técnica, como eu falei no início, né? A técnica, a gente chama de técnica, mas é um manejo, né? Então, a associação livre, né? Estar atento aos lapsos de memória, a questão das resistências, a questão da transferência, são os princípios básicos, né? Atenção equiflutuante, é, num cenário ali de clínica, tá? Mas, para além disso, isso eu estou falando do manejo da técnica, mas para além disso, tem toda essa questão do discurso social, que a psicanálise se insere sim, e que a gente, enquanto clínico, também deve estar atento, né, a não reproduzir esse discurso social biomédico, ou até, como eu falei, do Estado, né, em que busca enquadrar esses sujeitos. A gente vê aí uma enorme medicalização do sofrimento, né? Porque tudo que é sofrimento deve ser abolido. E, na verdade, o sofrer é importante, né? Como Freud propôs, o sofrer, ele é inerente, né? O mal-estar é inerente à vida, né? E tem um texto aqui, eu vou falar dos livros, né? Para indicar para vocês, para quem quiser, né? Quem gosta de psicanálise, mas tem um livro do Kupperman que ele fala exatamente isso, né? Que o saber dói, né? O saber psicanalítico se dá na transferência, condição de trabalho para o analisando e exigência de trabalho para o analista. E a cura, bem, ganharemos muito se conseguirmos transformar humanamente o sofrimento neurótico em infelicidade comum. Tá? Isso também é muito bonito, porque a gente não está falando que sofrimento neurótico pode ser mantido ali, nesse sentido da repetição sintomática e tal, que daí afasta o sujeito das possibilidades de prazer, como Freud falou. Mas a gente vai entender que essa infelicidade comum da vida, ela vai existir, e esse sujeito vai sofrer com isso, mas não pode ser paralisante, né? Então, eu acho que isso que era muito importante falar, né? Aqui, vocês estão perguntando das principais obras de Foucault. Eu, assim, de cabeça, consigo me lembrar na História sobre a Loucura, que é um livro bem pesado, bem extenso, mas tem esse outro livro sobre a noção de biopolítica, que eu agora não lembro o nome, né? Mas que vocês falaram de Foucault e eu lembrei. E tem o livro de clínica que eu ia indicar, é esse dos fundamentos da clínica psicanalítica. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Então, esse livro, ele é um compilado de vários textos do Freud, que é só sobre a clínica, né? Sobre meio que essa técnica, o manejo da clínica, né? Daí tem esse que eu sempre indico para todas as pessoas que me perguntam, e tem o Presença Sensível do Kupperman também, que é muito bom para quem está entrando na clínica aí, ou que vai logo se formar, né, enfim, e quer ir para a área da psicanálise, que é sobre cuidado e criação na clínica psicanalítica. Então, ele vai estar falando bastante sobre transferência, sobre essa escuta livre, né? E tem mais um terceiro livro que eu vou indicar para vocês, que é de psicanálise e psicoterapia. Esse é um pouco mais difícil de achar, mas ele é bem fininho, que é da Radmila Zaiguris, né? Ela é, ela é muito, ela é muito didática, assim, né? Então ela fala sobre muito didática e crítica também, né? Há tanto essa psicanálise muito clássica, ortodoxa, né? Que às vezes a gente encontra aí, né? Em algumas especificidades de autores da psicanálise, mas também não há uma psicanálise muito compassiva, né? Então, de a gente tentar encontrar um meio termo entre isso, tá? Vi aqui no chat também, Vigiar e Punir é um livro muito bom mesmo. E pediram para eu discorrer um pouco sobre a história da loucura. Dá tempo? Posso falar um pouquinho? Pode, Juliana, fique à vontade. Tá. Então, na verdade, eu vou falar um pouco por cima sobre essa questão da história da loucura.
tá? O que Foucault traz nesse livro sobre a história da loucura, e que também, gente, é super importante porque diz sobre toda essa luta manicomial, e por que a psicanálise, quando se insere nesse discurso de romper com essa dualidade normal-patológica, é tão importante, tá? Porque quando o Foucault traz, ele traz ainda lá sobre a questão dos pacientes que eles eram internados, então, em instituições psiquiátricas, na verdade, manicômios, né, e casas, asilos, assim, não lembro exatamente como que ele nomeia isso, mas essas instituições, mas não eram nem pacientes que a gente poderia denominar hoje de psiquiátricos, né, mas eram pacientes leprosos, né, na época. Então, eles, como não tinha essa forma de conter, né, a disseminação da doença, eles isolavam essas pessoas nessas instituições, tá, para que não se espalhasse a doença para a população. Só que não era só um isolar e cuidar e tratar das pessoas, era um isolar e excluir essas pessoas e esquecer essas pessoas lá, né. Então, com a degradação, né, com a evolução da doença, né, essas pessoas também iam desenvolvendo alguns transtornos, que a gente pode chamar de transtornos mentais, mas principalmente elas iam adoecendo mentalmente, né, porque também dizia sobre essa exclusão, tá, social. E aí é um ponto muito importante, gente, porque se a gente for falar sobre a história da loucura, a exclusão social sempre esteve presente, tá? Sempre se excluiu o louco, né? Sempre se internou, né? Medicou, dopou. O que é o dopar, né? Um paciente psicótico, um paciente, enfim, que está tendo passagens ao ato, às vezes, né? É você estar anulando a subjetividade dele. Você também está excluindo ele da sociedade. Você está excluindo a forma dele poder se expressar na sociedade, né? Quando você dopa ele. Então, a história da loucura, ela diz um pouco sobre isso, sobre essa exclusão social como uma forma de higienismo, tá? As políticas higienistas de tratamento, elas sempre vieram através disso. Então, numa forma de limpeza social, então vamos lá, a gente tira todas as pessoas que não se adequam a essa norma social, tá? E a gente tira todas essas pessoas da sociedade para que as pessoas que estão produzindo possam continuar produzindo, e essas que não interessam, então ficam lá excluídas, tá? Isso ficou vigente por muitos anos, em diversas áreas, né? Eu falei aí dos, enfim, dos leprosos, né? Que foi o que Foucault escreveu, mas a gente viu sobre as pessoas com transtornos mentais, e hoje não existe mais instituição psiquiátrica, né? Mas hoje existe instituições de internamento para usuários de substâncias. Elas são importantes? São, porque tem muitas pessoas que precisam, tá, ser internadas justamente para aquele período em que elas estão fazendo um uso muito intenso e colocando em risco a própria vida. Então, sim, é importante. Só que isso precisa ser feito com muito cuidado. Então, existem instituições muito boas que sabem fazer isso, e existem instituições que muitas vezes não sabem fazer isso, tá? Então, isso é importante porque isso ainda acontece, tá? Essa exclusão social daquele que não se adequa à norma, ela ainda acontece, tá? E você, na verdade, você não está tentando integrar esse sujeito à sociedade, você só está reproduzindo esse higienismo, essa política sanitária, né, de limpeza social. E uma limpeza social que exclui tudo aquilo que é o louco, né? Tudo que é o sofrer. O sofrer, na verdade, ele não é permitido na sociedade. Por isso que eu falei tanto sobre esse sofrimento que é inerente à vida. Gente, o sofrer é inerente à vida, ele faz parte. Então, isso vai continuar acontecendo, tá? E não dá para ficar só excluindo isso da sociedade, tá? Acho que deu para falar um pouquinho mais por cima, assim, né?
Mas se vocês tiverem mais dúvidas também podem perguntar, tá? Então, Juliana, eu achei muito interessante, muito rico, né, os conceitos que você trouxe, né, abordando essa correlação da psicanálise no apoio a pessoas que apresentam, né, o uso de substâncias psicoativas e a própria condição, né, de compreender esse espaço manicomial, entre aspas, né, que se transforma em hospitais psiquiátricos, que muitas vezes, ao invés, né, de entender a pessoa, acabam rotulando a pessoa e impedindo, né, o próprio progresso do avanço que o indivíduo vem a ter. Eu achei muito interessante que você colocou, né, que o sofrimento faz parte da dinâmica de vida, no sentido de que a gente busque, né, situações para ampliar o entendimento da realidade, né, e não ao contrário, né, querer apagar, né, do indivíduo, né, qualquer marca de tristeza, sofrimento e assim por diante. Quando você remontou também a ideia sobre características, né, de transtornos mentais, né? Se a gente for olhar cada item lá do DSM, a gente vai dizer, eu tenho um pouquinho de cada coisa. Mas isso não impede a gente, né, de se caracterizar com aquela ideia de, entre aspas, normalidade, né? Nós somos normais, né? Todos os seres humanos são normais, né? Por serem humanos, né? E essa é a condição que você traz, assim, de uma análise a partir, né, da perspectiva psicanalítica muito interessante, bastante rica para o nosso entendimento e para o nosso trabalho em psicologia como um todo. Como a gente tem o avançado da hora aqui um pouquinho, né, daqui a pouco tem às 10 horas uma nova palestra, né, eu queria imensamente, né, agradecer sua contribuição, a sua disponibilidade em compartilhar conosco, né, seus conhecimentos e propiciar reflexões interessantes aí que a gente venha fazer dentro da nossa atuação presente e futura, né, como psicólogos e psicólogas que possam, né, fazer uso da psicanálise e, essencialmente, né, aquilo que você trouxe que é muito importante para nós, né, tratarmos as pessoas como humanos, né, seres humanos complexos e, ao mesmo tempo, né, pessoas que buscam auxílio, né, e a superação de toda uma dinâmica de fragilidade que a sociedade, o Estado, né, como você disse, né, muitas vezes impõe sobre cada um de nós, né, e a gente tentar romper nessas barreiras e construir uma vida melhor, né? Como eu diria lá o Derrida, né? Quebrar, destruir as barreiras, né? Para a gente superar, né, todo um processo de compreensão da dinâmica humana com qualidade. Então, novamente, muito obrigado, Juliana. Espero que a gente possa se reencontrar em outras situações. Foi uma palestra muito interessante, né? Gostei muito da sua fala, né? E parabéns, né? Obrigado. E apareçam, né, sempre que puder, né, por aqui, né. Fala, Luciano. Queria agradecer a Juliana por essa aula, dessa história, contando passo a passo. Acho que foi importante para contextualizar os alunos, né, do avanço. Muitas vezes a gente perde um pouco essa noção, a gente entra na teoria e esquece um pouquinho que tudo é uma construção conjunta ao longo do tempo, e Freud traz isso, né, ele foi aperfeiçoando a sua teoria ao longo do tempo, foi aprendendo com situações em que ele mesmo achava que não eram, precisavam melhorar, né? Então, eu acho que você trouxe isso de uma maneira muito clara, né? Trazendo step by step ali, devagarinho, por isso foi importante. Muito obrigado pela sua contribuição. Então, Juliana, obrigado, né, a gente agradece aí a todo mundo, vamos ver se a gente se encontra em outros momentos, e convido aí o pessoal a acompanhar a próxima palestra, que a gente começa às 10 horas, né. Então, Juliana, muito obrigado novamente. Imagina, obrigada eu pelo convite, né? E sempre que precisarem, pode chamar. Para mim é um prazer falar de psicanálise, né? Uma paixão mesmo. Então, é sempre gostoso aí estar falando um pouco, podendo contribuir para os alunos. Quero também falar isso para vocês, né? A psicanálise é difícil, mas ao mesmo tempo é uma paixão, né? Então, se vocês já foram fisgados pela psicanálise, continuem nesse caminho que é um caminho muito bonito, tá? Na clínica, tá bom? Então, tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau, até mais.